Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Guilherme Ribeiro. Vamos continuar nossa aula 8. A gente tinha falado na aula anterior de números primos. Hoje a gente vai começar falando sobre o teorema fundamental da aritmética. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que não se assustem, não. Se por acaso vocês não conhecem exatamente o que é esse termo aritmética, pensem que é matemática, tá? A gente pode falar que aritmética é como se fosse matemática, então é como se fosse o teorema fundamental da matemática. O nome não é tão relevante, mas provavelmente vocês vão ver isso em outras fases, né, da sua vida. A gente não usa muito na matemática, mas é isso. Bom, o que esse teorema fala? Então, ele fala que todo número inteiro e positivo, ele pode ser escrito em forma de potência de seus números primos. Ou seja, todo inteiro e positivo pode ser escrito em forma de potência de seus números primos. Eu acredito que vocês devem ter visto, ou vocês vão ver ainda, a potência com o professor Richard. Mas se vocês não viram, também não tem problema não. A gente vai acabar passando por esse conceito, então eu explico rapidinho o que é. Então vamos lá. Vamos para fazer alguns exemplos que eu acho que fica sempre mais fácil. Eu coloquei o primeiro aqui, por exemplo, o número 6. Então a gente até fez isso na outra aula, que é o número 6 pode ser escrito em qual forma? Por exemplo, 3 vezes 2. Na verdade, ele também poderia ser escrito como 6 vezes 1. Mas, se vocês notarem aqui o conceito, ele fala que tem que ser escrito por números primos. Então, eu diria que é como se fosse o menor número primo possível que vocês conseguissem escrever o número. Então, nesse caso, como o menor que a gente tem é 3 e 2 para formar o 6, então 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 também tanto faz a ordem aqui. Tá? O que eu sugiro que vocês façam agora, pausem o vídeo e tentem fazer o 12 e o 30. Tentem escrever o 12 e o 30 na forma de números primos, para ver se vocês conseguem chegar no resultado igual ao meu. Então vamos lá. O 12, como que eu faço? Eu sempre penso, pô, o 12 está na tabuada de quem? Bom, ele está na tabuada do 2. Na verdade, todo número primo está na tabuada do 2. E o número 2 é um único número primo. Então, naturalmente, se o número que você analisar é par, você sempre vai ter o número 2 como um dos divisores. Então, o que eu começo fazendo? Sempre divido por 2. Então, eu coloco 2 aqui. Então, se eu dividir 12 por 2, vai dar o quê? 6, né? Então, eu ponho 6 aqui. Por quê? Porque 2 vezes 6 é 12. Legal. E aí, eu posso continuar fazendo isso? Porque ó, o 6 ele não é um número primo. Então, eu preciso tirar esse 6 daqui. Como que eu posso escrever o 6? Por exemplo, assim, ó. 3 vezes 2. Então, ó, fica 2, que eu já tinha. O 6, que agora fica 3 vezes 2. Beleza? E aqui entra o conceito de potência. Por quê? O que é a potência? A potência, quando você tem dois números, por exemplo, 2 vezes 2. A potência do 2 é 1. E a potência do 2 também é 1. Então, o que o conceito de potência fala? Se você tem a mesma base, a base é quem? Esse 2 aqui. Você pode somar os expoentes. Nesse caso, o expoente de cada um deles é 2. É 1. Então, vai ficar, conserva a base e soma os expoentes. Então, ficaria 1 mais 1, ou seja, ficaria 2 ao quadrado. Se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 elevado ao cubo. Notem que, ó, eu tenho a mesma base, né? Ó, 3, 3 e 3. Então, eu conservo a base e somos expoentes. Qual que é o expoente desse 3? É 1. E desse também 1. E desse 3. Então, ficaria 1 mais 3. Ou seja, aqui mantém a base e somos expoentes. Vai ficar 3 mais 1, 4, mais 1, 5. 3 elevado à quinta. Entenderam? Então, se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Notem que aí... e outra coisa também, só na multiplicação que vocês podem fazer isso, tá? Na soma vocês não podem fazer essa soma de expoentes. Só na multiplicação.
Então notem que eu tenho, na verdade, duas bases diferentes, né? Eu tenho tanto a base do 3, ó, 3, 3 e 3, quanto a base do 2, 2 e 2. Então eu conservo a base, ó, 3, 3 e 3, então eu conservo a base do 3 e somo todos os points do 3, ó. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 2. Então vai ficar 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Legal. Aí continua multiplicado por quanto? Por 2, que é a nossa outra base. Esse expoente do 2 é 1, esse expoente do 2 é 2, então vai ficar 2 mais 1, 3. E é isso. Ou seja, eu consigo reduzir esses números em formas de bases e potências. Então é isso que eu queria fazer aqui com vocês. Ó, vocês estão vendo que eu tenho uma base aqui, ó, comum, 2 e 2. Ó, o 3 não tem base, não tem outro 3, então ele mantém sozinho. O 2, como ele tem a mesma base, e está multiplicando, eu posso somar os expoentes do 2. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes o 3 que está lá sozinho. E é isso. Então você reduziu o número em forma dos números primos e de suas potências. Então vamos fazer o 30. Bom, como eu comentei, o 30 ele é um número par. Então vamos dividir ele por 2 primeiro. Então eu coloco 2 aqui. Quem que sobra? Bom, não sei. Vamos fazer então, por exemplo, 30 dividido por 2. Vamos ver quanto que resta, que é esse restante. A gente multiplica por 2. Então, 30 dividido por 2. A gente tem o 3. 1, 2. Sobra 1, desce o 0. A gente faz, para chegar no 10 com 2, a gente tem o 5. 5 vezes 2, 10. Subtrai 0. Então aqui ó, a gente tem o 15. 15 vezes 2 é 30. Então 15. O 2 é bom porque é sempre a metade do número. Então, tipo, o 12 é 6, o 30 é 15, o 40 é 20. Por exemplo, o 48 é 24. Então o 2 é sempre bom por causa disso. Tudo bem, então a gente tem 2 e 15. Bom, 15 é um número primo? Não sei. Como que a gente faz para saber? Existe o 15 em alguma tabuada de alguma multiplicação? Sem ser ele mesmo? Sim, né? Por exemplo, 3 vezes 5, que dá 15. Então a gente pode reduzir o 15 fazendo 3 vezes 5. Então ficaria 2 vezes agora o 15, né? Que é 3 vezes 5. Muito bem. E aí, a gente só tem número primo? Sim, né? Ó, 2, 3 e 5. A gente não consegue reduzir eles mais. E eles não são bases iguais, então a gente não pode somar os expoentes dele. Então esse aqui são os seus divisores. Tudo bem? Bom, essa lei da aritmética fala basicamente isso, tá? Esse teorema fundamental. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, se vocês não entenderam, a gente pode conversar via WhatsApp, vocês podem falar também com a monitora, com o Richard. Agora eu queria falar com vocês. Ah, se por acaso vocês precisam pegar alguma coisa que vocês estão anotando aqui, podem pausar o vídeo, tá? Então acelerar, se vocês já sabem essa parte, fiquem à vontade. Espero também que todos vocês estejam bem, tranquilos, em casa, a família de vocês esteja bem. Estão acompanhando as notícias do Enem, da FUVEST, da Unicamp. Vamos lá, pessoal, juntos que a gente vai conseguir vencer. O que eu quero falar com vocês agora é exatamente esse tópico, agora um pouquinho mais específico, que isso que a gente está fazendo, na verdade, se chama decomposição em fatores primos. Não, o que é essa decomposição em fatores primos? Bom, ela nada mais é do que exatamente isso que a gente está fazendo agora. Tá? Ela só tem um nome um pouquinho mais bonito, porque aqui eu quero apresentar um método para vocês que facilita muito para a gente ver quais são esses números primos que são divisores. Então, vamos começar aqui por um exemplo.
Se eu tiver o número 10 e eu quiser saber quem são os fatores primos desse número 10, o que eu costumo fazer? Ao invés de tentar ficar fazendo essa divisão por 2, depois etc., eu faço um traço aqui do lado do número 10. E aí, desse lado dessa coluna, eu vou colocar todos os números primos que podem ser divisíveis por 10. Como assim? Bom, o 10 é par, então a gente sabe que o 10 a gente pode dividir por 2. Então eu ponho 2 aqui. E aí eu penso, 2 dividido por 10 dá 5. Então 5 vem aqui para baixo. Então, embaixo do número sempre vem o resultado dele. E assim se continua. Então, nessa linha aqui, eu vou colocar algum divisor do 5. Bom, o 5 só é divisível por ele mesmo ou por 1. Então, eu vou pôr 5 aqui. 5 dividido por 5 dá 1. E acabou. É isso. Desse jeito, a gente consegue descobrir quais são os fatores primos do número 10. Então, nesse caso, é o 5 e o 2. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Por exemplo, o número 30. Ah, não, desculpa. O 30 a gente já fez. Por exemplo, o número 24. Então, aqui a gente está colocando os fatores, tá? Só para você ficar mais didático. Então, a gente tem o fator e os primos. Bom, 24 é um número par, a gente pode dividir por 2. Então, vamos lá. Quanto é de 24 dividido por 2? Como eu falei, sempre fica simples, porque é só você dividir exatamente no meio. Dividindo exatamente no meio vai ficar 12. Ó, o 12 também é divisível por 2, então eu também posso colocar outro 2 aqui. 12 dividido por 2 é 6. Eu sempre penso, por exemplo, 6 mais 6 é 12. 12 mais 12 é 24. Bom, o 6 ainda é um número primo. Desculpa, é um número par. Então a gente pode dividir ele por 2. Bom, se eu falei primo aqui, desculpa, tá, pessoal? É um número par. 6 dividido por 2 é 3. Bom, o 3 ele só é divisível por ele mesmo, então a gente tem que colocar o 3 aqui naturalmente. 3 dividido por 3 é 1. Então sempre quando chega em 1 aqui, acaba o processo. Então é isso. Ó, a gente tem... Quem são os números primos de 24? O 3, o 2, o 2 e o 2. Como eu comentei com vocês, sempre que a gente tem a base igual, a gente pode somar os expoentes. Então eu posso colocar uma base só aqui para o 2 e somar os expoentes. Como o expoente de cada um dos dois é 1, então vai ficar 1 mais 1 mais 1. Então fica 3. E o 3 só tem ele mesmo, então ficaria 3. Né? Lembre-se sempre que essa aqui é uma multiplicação. Dá 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bem, e aí para finalizar essa aula, eu quero fazer um último exemplo com vocês. Por exemplo, o número 72. Então, pausem o vídeo agora, tentem fazer esse exemplo, depois voltem aqui e comparem com o meu para ver se realmente deu o mesmo resultado. Bom, se vocês conseguiram fazer aí, o que eu faço aqui primeiro? Então, bom, 72 é um número par, vamos dividir ele por 2. Não é tão mais simples você saber exatamente a divisão de 72, então você faz a conta mesmo aqui do lado. 72 dividido por 2. Então tem o 7. Chegando mais próximo do 2, a gente tem o 6, né? Então 3 vezes 2, 6. Sobra 1. Desce o 2. E aqui o 6. E aí, 6 vezes 2, 12. E 0. Beleza. Então aqui é... Então, 72 dividido por 2 é 36. Bom, 36 ainda é par. Então a gente pode dividir ele de novo por 2. Dividindo 36 por 2, a divisão exata dele é 18. 18 ainda é par, então vamos lá, pode colocar o 2. A divisão exata de 18 é 9, porque 9 mais 9, 18. Agora o 9, a gente pode dividir por quanto? Por exemplo, por 3, né? Lembre-se sempre que são só números primos. Então, 9 dividido por 3 é 9. E por 3, de novo, o único divisor é ele mesmo e 1. E aqui dá 1. Então é isso, nossos divisores são esses. Como a gente tem divisores iguais, né, que são bases iguais, a gente pode até juntar.
Então a gente mantém a base do 3 e somos expoentes. Mantém a base do 2 e somos expoentes do 2, nesse caso. Cada um deles é a base 1, então fica 3. Tudo bem? E isso aqui é importantíssimo vocês saberem fazer. É bom que vocês façam vários exemplos. Na apostila ele faz algumas vezes isso também, porque a gente vai usar exatamente esse método de colocar uma coluna com o número e outra coluna com os números primos, para ver qual que é o máximo divisor comum, qual que é o mínimo múltiplo comum, né, que é o MMC e o MDC. E isso aqui, na verdade, é a base para vocês fazerem muita coisa na matemática. Tudo bem? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada na aula, ver se vocês entenderam tudo direitinho. Façam vocês mesmos com outros números, procurem alguns exemplos. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.